Olá, eu vou apresentar-vos o livro As Viagens de Gulliver, do autor Jonathan Swift. Mas, primeiramente, eu vou apresentar-vos uma breve biografia sobre esse autor. Jonathan Swift nasceu no ano de 1667. Ficou órfão de pai quando tinha 1 ano de idade, e a partir daí a ama o levou secretamente para a Inglaterra. Depois de ficar 2 anos no solo inglês, na Inglaterra basicamente, ele juntamente com sua ama voltam para a Irlanda. E a partir daí é entregue ao tio Godwin, que a partir daí passa a cuidar dele e bota ele para estudar numa escola local, na escola local. O tio dele até ensinava boas maneiras, mas não lhe dava amor e carinho, limitando-se a medicá-lo quando tinha crises de surdez, mal que o atormentou pelo resto da vida. Em 1681, se matriculou na, na Trinity College de Londres e em 1688 recebeu o diploma da congregação e nesse mesmo ano, após a morte do tio, vai para Leicester para ficar com a mãe. Vislumbrando a possibilidade de se ascender socialmente na igreja anglicana, ele começa a fazer um doutorado em teologia na Universidade de Oxford e a partir daí começa a ser cônego da Catedral de São Patrício. E no ano de 1745, finalmente, o autor Jonathan Swift morre. Foi enterrado na Catedral de São Patrício. Agora vou lhes dizer a bibliografia de Jonathan Swift. Não vou dizer todas, mas vou dizer algumas. O autor escreveu vários livros, entre elas A Conversação Polida, a principal, As Viagens de Gulliver, que foi a escolhida por mim, e Diário para a Estela, entre essas três. Agora vou vos dizer a tipologia textual. O texto é do tipo narrativo, era um romance que tem aspectos de relatos de viagens, mas que é um romance. Foi escrita no contexto do Iluminismo do século XVII, que foi um, um dos movimentos políticos que, que defendiam o uso da razão contra o antigo regime e a liberdade política, religiosa, econômica, social. Agora vou vos dizer as personagens que compõem o livro. Os personagens dessa obra são bastante diversificadas, variando conforme as viagens que Gulliver faz. São 4 viagens que ele fez. A primeira viagem dele foi para uma terra chamada Lilliput. Entre os personagens estão Sr. Lemuel Gulliver, que é o principal, terceiro filho de uma família de 5, pertence a uma família
que morava numa pequena propriedade em Nottinghamshire e se dedicou aos estudos da navegação e matemática para quem tenciona viajar. Depois temos Golbas do Gui, que era o imperador de Lilliput. Aí depois em terceiro temos o Sky-Hesk Bogohan, que que é o antagonista da história, que inventou intrigas contra este para fazê-lo expulsar do reino. E depois temos Flimnap, que era o tesoureiro do rei, um grande amigo de Gulliver. Mas, porém, este tal amigo deixa de ser amigo dele quando começaram a ser divulgadas as calúnias envolvendo ele e sua esposa. Aí temos os personagens menos importantes, que são entre eles o Sr. Bates, que era um professor dele, um eminente cirurgião de Londres. Depois temos a senhoria Mary Borton, que era a esposa de Gulliver, filha de uns comerciantes da Inglaterra. Depois temos William Pritchard, de personagens secundários, é claro. Um dos comandantes do navio Antílope que ia levar o Gulliver em direção às Índias Orientais. Depois temos Lintock e Laucon, que são respectivamente o general e o camareiro. E temos Balmouth, que era o grande juiz. Foi este que redigiu contra Gulliver a acusação por traição e por crimes capitais. Agora vamos para a segunda viagem, que é para uma terra chamada Brobdingnag. Começando com os personagens principais dessa segunda viagem. Entre elas está Gildrick, que, para frisar, era o mesmo nome que Gulliver, como ele era chamado na terra deles, essa aí que eu já citei anteriormente. Temos a Mazinha, né, também vocês podem chamar de Glundalclitch, que era a filha do gigante, né, que era um fazendeiro. Uma menina de 9 anos de idade. Era esperta para tal idade e habilidosa no uso da agulha. Era carinhosa, amiga e uma inseparável protetora do Gulliver. Temos o Grilbrig, para finalizar, personagens principais, que era um fazendeiro, que era o pai da tal Amarzinha, um homem ganancioso que ganhava dinheiro com as apresentações do Gulliver, e quando este adoece, este o vende para a rainha de Brobdingnag. Aí agora vamos para os personagens secundários, os menos importantes. Temos a rainha, entre elas a rainha, que se dedicava às futilidades, às coisas fúteis do reino, que achava ele inteligente para fazer distraí-la. Aí depois temos o rei, que era um grande sábio e que mantinha uma conversa de longa duração com Gulliver, contando curiosidades sobre sua terra. Depois temos o anão da corte, que era um dos menores personagens dessa terra chamada Brobdingnag, que eu já mencionei anteriormente, que tinha 9 metros de altura e que proferia palavras irônicas
a respeito do tamanho do Gulliver e o invejava, porque para ele havia perdido a preferência da corte. Vamos agora para a terceira viagem, que é um lugar chamado Laputa, um nome bem estranho. Temos como personagens principais o rei, que que se interessava pela matemática e pela música também, tal como o resto dos habitantes. Temos o Munod, que era uma pessoa de primeira categoria, que foi governador de Lagado, capital de um local de uma metrópole chamada Balnibardi, durante alguns anos. Aí depois, para finalizar os personagens principais, temos os batedores, que tinham como principal função despertar tanto o rei quanto os habitantes em relação a coisas da atualidade. Depois temos outro lugar bem estranho, chamado Glub Dub Drib, que era a próxima cidade a ser visitada por Gulliver. Temos só uma personagem nesse local, que era o rei, que era mágico, que invocava espíritos dos mortos, que acordava entre aspas, para servi-lo durante 24 horas, não mais que isso. E atencioso respondia para Gulliver todas as indagações feitas sobre a sua cidade. Aí depois, para finalizar aqui, temos Lugnag, que era a terra dos imortais. Temos como características gerais, era um povo cortês e generoso que frequentemente os recebia, os estrangeiros. Raramente nasciam. Primeiro com uma mancha vermelha e circular na testa, símbolo da imortalidade. E essa marca, ao passar do tempo, aumentava e mudava de cor, que logo seria chamado de Strudebirgs. Aí depois aqui temos a personagens da quarta viagem, que era o país do Rohirrims, um nome bem estranho, difícil de pronunciar. Entre esses personagens da quarta e última viagem de Gulliver, mas a história não acaba por aí, temos o Amo, que era um amigo de Gulliver, que era um cavalo com características humanas, dotado de fala, ele mesmo que ensina a Gulliver as primeiras palavras da terra desses cavalos. Temos Rohirrims, que dá o nome à terra deles, eram cavalos falantes, dotados de raciocínio e atitudes humanas, tipo, como se os cavalos tivessem personificado como se esses humanos estivessem animalizados. E por fim temos os Yahus, seres com características humanas de comportamento não racional. Eles tinham a cabeça e o peito cobertos de pelos grossos, crespos em alguns, né, e em outros era liso, e a pele de coloração castanha de camurça. Agora vou lhes dizer o tempo e o espaço em que a ação ocorre. Quanto ao tempo, quanto às viagens, o tempo é cronológico, as datas são precisas, como se o marinheiro estivesse navegando no mar, né, e para seu controle tivesse somente a bússola. E na maior parte das vezes o espaço era aberto. Terra, mar, ilha, e às vezes o ambiente se fechava. E o escritor alonga na descrição de alguns espaços, como no caso da Ilha da Puta. A relação com os conteúdos do 10º ano. Essa obra tem algumas semelhanças com os conteúdos do 10º ano, no que diz respeito à sátira e crítica social e também de costumes. O autor usa personificações de lugares e de pessoas para desmascarar
os vícios morais da sociedade. Parece fantasia, mas na verdade não é tanta fantasia. A principal diferença nesse texto é que se usa muito elementos fantásticos, coisa que nos textos de Gil Vicente não se vê muito. Ele usa mais personagens tipo, baseia-se mais no cotidiano. Temos a apreciação crítica do livro, essa penúltima parte, antes do fim da apresentação. Eu li o livro As Viagens de Gulliver, de Jonathan Swift, que me marcou fortemente, pois relata as viagens que Lemuel Gulliver havia feito ao redor do mundo, visitando povos e lugares fantásticos, que na verdade não existe. E que o autor utilizou esses locais para metaforizar a crítica a esses vícios da humanidade. Sugestão da professora, poucos dias li o livro, foi publicado no século XVII, no contexto do Iluminismo. Ao longo da obra literária, o leitor vai entrar num mundo de pessoas e lugares que, na verdade, não existem, mas que foi inventado pelo próprio autor. Vão ter muitos momentos em que o personagem principal, Gulliver, se naufraga várias vezes no mar e daí acaba por ficar nas terras que ele não conhecia antes. Não há momentos de sofrimento, mas há momentos de grande tensão. No meu ponto de vista, o livro retrata bem o espaço e o tempo em que a ação se desenvolve. Semelha-se com as obras teatrais de Gil Vicente no que diz respeito às críticas sociais, como mencionado anteriormente. Apreciei bastante a obra de Jonathan Swift, por 3 motivos. O primeiro deles é que ele usa bastante um estilo lúcido, direto, destituído de efeitos literários e adotou o método da cultura livresca para atrair o leitor de tal época. O segundo motivo é que o autor também utiliza a minúcia em sua descrição. Finalmente, porque o autor utiliza a ficção científica na descrição de detalhes que parecem ser inverossímeis. O contexto histórico em que esse livro foi escrito se situava num período em que o Reino Unido da Grã-Bretanha era formado por Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda. Os habitantes da Irlanda não eram tratados em igualdade, pois sua população tinha origem celta e era maioritariamente católica. Eles até podiam votar, mas não tinham o direito de participação política, o que é bem triste. Foram tempos de uma grande miséria. Havia 2 grupos políticos, que são os Tories, os conservadores, e os Whigs, que eram os liberais. Sempre me interessei por livros que tratam viagens, pois através desse livro o leitor pode entrar no mundo, na cultura, e é diferente por aí. Altamente recomendável. Uma ótima leitura do livro para vocês, né? E para finalizar a apresentação, temos o resumo da ação. Lemuel Gulliver, que eu não citei, era um cirurgião em Londres. Com pouco movimento de pacientes no seu consultório, é convidado pelo Dr. William Pritchard, pelo capitão William Pritchard, para ir com ele em direção às Índias Orientais. Mas ele acaba por naufragar. Por se naufragar no meio do oceano, depois de tanto nadar, finalmente chega num país que eu já citei anteriormente, o primeiro local, chamado Lilliput, e acaba por adormecer na ilha. Quando ele acorda,
ele percebe que está amarrado, totalmente amarrado. E a partir daí eles levam o Gulliver para o imperador desse local para ele decidir o que fariam com ele, já que para cuidar desse gigante traria muitos custos e a morte dele traria uma peste que eclodiria, que assolaria o reino inteiro. A partir daí, foi decidido que os aldeões deviam cuidar do seu sustento. Logo, o Gulliver, muito esperto, começa a aprender a língua deles e, pouco a pouco, conquista a confiança dos seus habitantes. Mas houve também quem invejava ele, como o senhor Skyhesk Bolgohan, que tramava intrigas para o afastar do reino. O rei então ordena Gulliver a lutar contra os Blefusco, que era um povo que discordava dos Lilliputianos quanto à maneira de quebrar um ovo. Ele ganha a batalha e recebe um título honorífico. E a partir daí, mais serviços são solicitados e dessa vez é chamado para apagar um incêndio nos aposentos da Imperatriz. Na segunda viagem, é acidentalmente levado para a ilha de Brodinnog, onde é levado por um lavrador até sua casa. Depois é vendido para a rainha, quando este soube que Gulliver estava doente. Nesse reino, regra geral, os habitantes eram gigantes. O rei passava horas conversando com Gulliver sobre curiosidades da sua terra, na Inglaterra, momentos de folga, né, dele, óbvio. Na terceira viagem, a convite do capitão William Hobson, ele embarca em uma viagem às Índias Orientais, de novo, como comandante de uma chalupa, que era um antigo navio à vela. Durante a viagem é perseguido por 2 navios piratas que lhe roubaram essa chalupa que eu já citei para vocês anteriormente e lhe dão canoa para que ele consiga chegar em terra. Algum tempo depois, ele chega numa ilha cheia de penhascos, alguns habitantes o encontram e é levado ao Palácio Real por uma nave até a presença do rei, que, não entendendo sua língua, ordena que lhe ensine a língua nativa. E por fim, na quarta viagem, Gulliver chega numa terra governada por cavalos, como disse anteriormente, que tem formas de seres humanos. E espero que vocês tenham gostado da apresentação. A apresentação termina por aqui.